texto nosso aqui, né? Um texto sobre a mulher adúltera. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 8. Quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram ficar de pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério, e a lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto, diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e é desejo do nosso coração ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco através dela. A nossa oração, Deus, é para que esta palavra flua em nosso coração e que o Teu Espírito Santo possa falar conosco por intermédio dela. Em nome de Jesus, santifica o Teu nome através desta mensagem. É o que nós pedimos ao Senhor. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Esse texto do Evangelho de João acabou se tornando um texto bastante famoso e conhecido, né? Talvez um dos textos mais lidos aí, no meio evangélico, certamente. É um texto que chama muita atenção. E eu gostaria de, junto com os irmãos, extrair desse texto algumas informações importantes para a nossa vida com Deus. Amém? Sempre aqui nas quintas-feiras, né? Que nós já chamamos de quinta-feira de avivamento ou da vitória, e hoje falamos só culto de quinta mesmo. A gente sempre tenta trazer aos irmãos uma palavra mais prática, e eu gosto muito de falar sobre essas mensagens mais práticas para o decorrer da nossa caminhada, principalmente olhando à luz do Evangelho, né? O Evangelho traz para nós algo muito simples. E essa simplicidade que nós encontramos no Evangelho, claro, ela acontece também por causa de Jesus. Jesus é alguém muito simples, né? Existem momentos que nós somos teólogos demais, queremos complicar as coisas demais, e Jesus trouxe soluções tão simples para a nossa caminhada cristã. Muitas vezes o que nos atrapalha é querer saber demais, né? Existem crentes e existem pregadores, e existem crentes que não são pregadores, que acham que conhecem mais de Bíblia do que o próprio Jesus conhecia, né? Tem assuntos que Jesus nem tocou neles, nem falou sobre eles, e a teologia vai falar depois, causando alguns nós no nosso entendimento. Não que nós não devemos estudar Deus, né? Como diz a teologia, muito pelo contrário, quanto mais conhecemos Deus, melhor é a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Mas em contrapartida, nós mesmo conhecedores de teologia, nunca podemos complicar as coisas. Sempre devemos olhar para as questões simples. Aliás, muitas vezes e muitos crentes pecam por querer
teologizar demais e aquilo que é simples não é praticado. Isso não é algo só nosso. Isso vem desde os escribas e fariseus, que é a turminha que vai acusar Jesus aqui no texto que nós lemos. Jesus chega a dizer para eles, no Evangelho de Mateus, que eles chegavam a praticar a lei rigorosamente, a ponto de contar as folhas de hortelã para separar o dízimo, mas esqueciam princípios como a misericórdia, a esperança e o amor. Jesus fala para eles assim: vocês estão presos dentro de uma rigorosidade religiosa, mas aquilo que é simples, a misericórdia, a esperança, o perdão e o amor, vocês não praticam. Então isso não vem só de nós, isso vem de muito tempo. Eu gosto sempre de falar dessas questões para que elas não fiquem desapercebidas e nós possamos entender verdades, que nós temos que aplicar ao longo da nossa caminhada. Embora eu quero trazer para você também aqui algumas informações teológicas. Tem uma informação teológica sobre esse texto muito importante. Na versão, principalmente aqui que eu fiz a leitura, revista e atualizada da CBB, no início do versículo 53, tem um colchete, não sei se na sua versão tem. Antes do I, o 7,53, é o versículo que a gente fala para os irmãos quando eles estão demorando na porta da igreja. Você fala assim: irmãos, João 7,53, e cada um foi para a sua casa, Aí os irmãos entendem que é hora de ir embora. Antes do versículo aí, entre o 53 e o I, a versão revista e atualizada, a João Ferreira de Almeida, vai trazer um colchetezinho. Esse colchetezinho só vai fechar no final do versículo de número 11. Isso tem um valor histórico teológico, Significa que não faz parte do original, que o copista, em um dado momento da tradução da Bíblia, acrescentou esse texto. Muitos pensariam assim: pastor, então você está dizendo que esse texto não está na Bíblia? Não. Se o texto no cânon bíblico, entre colchetes, a cópia do copista foi colocada dentro desse texto aí, significa que ele também é inspirado. Eu não estou questionando a inspiração, porque se está na Bíblia, o texto é inspirado, ele é verdade, ele aconteceu, mas quando foi feito lá no primeiro original, talvez João esqueceu desse detalhe, e um copista ao longo da história colocou o texto no seu devido lugar. É informação teológica importante. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia do Testemunho de Jeová, por causa desse colchete, eles omitiram esse texto. Eles não omitiram esse texto porque fala contra o Testemunho de Jeová, não. Eles omitiram esse texto por causa desse colchete. Na verdade, eles fizeram isso também como uma desculpa para excluir outros textos da Bíblia considerados não inspirados. Aí, como eles abriram mão de vários colchetes que tem dentro da Bíblia, abriram mão desse aí também. Então, no original, na Bíblia do Testemunho de Jeová, que não tem nada a ver com a original, é só uma curiosidade, não tem a história da mulher adúltera, Algum Novo Testamento de tradição judaica, pelo fato deles serem muito rigorosos com a cópia, também não traz nas suas versões o texto da mulher adúltera. Isso é uma informação apenas a nível de estudo, Talvez você leia na sua Bíblia lá e nunca entendeu porque tem parêntese, porque tem colchetes, Colchetes não fazia parte. Parêntese geralmente é uma explicação que o copista deu para a tradução do texto no momento que ele fez. Aparece muito em Salmos. Não sei se na sua Bíblia tem. Você está lendo Salmos, aí tem entre parênteses assim: Oxalá, Selá, Oxalá significa louvado seja o Senhor. Quer dizer que o copista, que na hora que ele estava traduzindo o texto, aquilo mexeu com o coração dele, e ele, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele usou a expressão hebraica Oxalá ou Selá, que vai ter o mesmo significado.
Mas assim, isso é apenas uma curiosidade. Não quer dizer que o texto não aconteceu. A experiência aconteceu, foi registrada por alguém, e o Espírito Santo de Deus permitiu que esse texto estivesse aqui para nós, para trazer para nós algumas verdades práticas a respeito do assunto, né? Então, começando a história, Jesus sobe ao monte para orar, desce, retorna para a cidade, e ao retornar para a cidade, ele junta ali alguns discípulos, e estava dando a esses discípulos algum tipo de ensinamento. E é óbvio que, como um bom mestre ou um bom professor, Jesus estava utilizando dos recursos que ele tinha para apresentar aquela lição aos discípulos. Qual recurso Jesus tinha para poder passar para eles alguma coisa? O recurso didático que Jesus está usando aqui é escrevendo no chão. Importante lembrar que o texto vai dizer que ele continuou escrevendo o que estava escrevendo. Então, quando os escribas, os fariseus, hipócritas, chegaram com essa mulher pega em flagrante adultério, Jesus estava escrevendo já, talvez algum ensinamento, algum desenho explicando aquilo que ele estava ensinando aos discípulos. O texto omitiu para a gente o discurso que estava sendo dado àquela multidão. Não tinha aqui poucas pessoas, tinha os discípulos, mais algumas pessoas aqui. Isso também é uma prova de que nem todos os sermões de Jesus ficaram registrados nos evangelhos, apenas aquele que o Espírito Santo achou ser aproveitável para nós aqui na nossa caminhada cristã. Pegaram uma mulher em flagrante adultério, muito provavelmente eles foram até uma casa de prostituição, pegaram uma mulher na casa de prostituição, onde eles sabiam que tinha uma mulher que estava em adultério, e trouxeram essa mulher até o Senhor, acusando ela, e com provas bíblicas. A lei de Moisés diz que uma pessoa apanhada em flagrante adultério precisa ser apedrejada até a morte. É enfático. O texto bíblico não está errado. Algumas questões na lei eram bem cruéis na sua punição, como por exemplo, assassinato, ou homicídio. A lei punia assassinato e homicídio como uma vida por outra. Matou, tem que morrer. Entre os judeus era assim. Alguém matou, morria. Pena de morte não é algo inventado pelos americanos lá nos Estados Unidos, que é um país que exerce essa pena. A pena de morte, ela já era prescrita na lei de Moisés e os judeus a praticavam. Em alguns outros crimes menores haviam punições assim também. Uma pessoa que era pega roubando, dependendo do tamanho do delito, ela tinha ou o dedo polegar das duas mãos amputados, ou a mão direita amputada. Pegaram uma pessoa roubando, arrancava a mão da pessoa. Quando alguém via outra pessoa com a mão decepada, sabia que ele era um ladrão. E aquilo era para que nunca mais ele voltasse a roubar. Se foi amputado uma mão e ele voltasse a roubar, amputava a outra também. Então a lei tratava algumas coisas com muita severidade. Nós não temos registros no Antigo Testamento de alguém que roubou e teve a mão amputada, mas certamente essa lei era aplicada. E a lei também punia de morte uma pessoa que era pega em adultério. Há um equívoco nas pessoas que estão acusando a mulher aqui, O equívoco é porque o casal tinha que ser apedrejado até a morte, não só essa mulher. Que mulher adulteraria sozinha? Essa mulher não estava adulterando sozinha. Para que ela adulterasse, ela precisava do homem. Jesus poderia sair dessa pergunta aqui de maneira muito fácil. Só Jesus perguntar, ela estava adulterando? Estava, pegamos em adultério. Com quem? Cadê a pessoa? Eu até acredito que por politicagem, talvez aqueles homens não levaram o homem que estava em adultério com aquela mulher, porque ele era alguém conhecido, era amigo de um dos que estavam ali. Ou poderia falar assim, vocês vão me matar porque eu deitei com ela? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal também deitou, então vamos matar todo mundo aqui. Não entregaram o homem por politicagem.
Jesus poderia sair dessa situação de forma muito simples. Mas, todas essas informações que eu estou dando aqui, na verdade é para a gente extrair as verdades práticas. E a primeira verdade prática que eu aprendo aqui, até esse momento da história, é como que sempre nós gostamos de nos colocar na posição de acusador. Nós gostamos demais de apontar o erro das outras pessoas. Às vezes nós somos iguais a esses escribas, hipócritas, fariseus. Sabemos ver erros em todos, mas não sabemos analisar os nossos próprios erros. Julgar o erro de alguém é muito fácil. Pensar que a pessoa está fazendo algo errado é muito fácil. Acusar, apontar os defeitos de uma pessoa é muito fácil. E muitas vezes nós gostamos dessa situação. Quem pegou essa mulher em adultério de maneira equivocada e levou até Jesus era judeu, praticante da lei. Eram pessoas que se consideravam conhecedoras de Deus. Eram pessoas experts em Deus. Essas pessoas eram consultadas quando haviam dúvidas espirituais a respeito da lei. Eles se consideravam os bambambam, eram os crentões, os santarrões daquela época, mas que gostavam da posição de acusadores. E Jesus, não apenas nesse episódio, vai tratar com os acusadores. Uma verdade prática que eu aprendo aqui é que eu não devo me colocar na posição de acusador. Cuidado quando você for acusar alguém, julgar alguém. Cuidado quando você for apontar o dedo para alguém. Jesus, em outra oportunidade, ensinou seus discípulos que antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que arrancar a trave que está no seu. Talvez você está acusando seu irmão de uma coisa pequena, e você, às escondidas, está fazendo uma muito pior. E você vai entender por que Jesus tratou essa questão com quem estava ali diante daquela mulher dessa forma. Nós tratamos o pecado do nosso irmão como algo inaceitável, e o nosso pecado nós podemos empurrar para debaixo do tapete. Não se coloque na posição de acusador. Quer ter uma vida cristã abençoada? Pare de acusar os irmãos, pare de ficar olhando o pecado dos irmãos. Não é cristão fazer isso. Ah, pastor, mas se eu sei que o irmão está em pecado, eu vou deixar pôr um pano quente em cima, fingir que não estou vendo? Não é essa a questão. Em vez de você ficar falando na porta da igreja, nos WhatsApp dos irmãos da igreja, procura o pastor. Porque um dos pilares de uma igreja que agrada a Deus é disciplina. A igreja tem 3 pilares. O primeiro pilar é Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Se uma igreja não tem Jesus como Senhor, ela não é igreja. Se o mais famoso na igreja não é Jesus, ela não é igreja. Se o adorado na igreja não é Jesus, isso não é igreja. Porque o pilar da igreja, o número 1 da igreja é Cristo. Nós somos chamados de cristão, vivemos dentro do cristianismo, porque Cristo é o nosso primeiro pilar. Uma igreja verdadeira tem Cristo como pilar. O segundo pilar de uma igreja é a palavra de Deus. Toda igreja verdadeira, ela é fundamentada sobre a Bíblia. Se existe, entre aspas, uma comunidade religiosa que a Bíblia não é pregada, não pode ser chamada de igreja. Igreja prega a Bíblia, estuda a Bíblia, o foco da igreja é Bíblia. Eu posso tratar as mulheres aqui, ter sessão psicológica, eu posso trazer uma enfermeira para falar para as irmãs, posso fazer a mesma coisa com os irmãos, trazer homem para falar de saúde para os homens, eu posso trazer um empreendedor para poder falar de empreendimentos dentro da igreja, mas o fundamento que a igreja prega é Bíblia. Se eu deixar a Bíblia de lado e começar a pregar outras coisas, nós deixamos de ser igreja. E o terceiro pilar de uma igreja verdadeira é disciplina. Se a igreja não disciplina o crente e aceita qualquer coisa, ela deixou de ser uma igreja verdadeira. Porque o evangelho nos confronta, irmãos. Verdadeiro evangelho não é aquele que massageia o seu ego.
O verdadeiro evangelho é aquele que leva você a mudar de vida, largar o pecado, abandonar as práticas pecaminosas e agradar a Deus. Então você não vai ficar falando para todo mundo do pecado do irmão, você vai chamar o pastor, ou o seu líder de mulheres, ou o líder de homens, ou de jovens, e vai expor ali o problema para que ele seja tratado pela igreja. Não é um problema seu. Quer ter uma vida abençoada? Não fique preocupado com o pecado dos outros. Por 2 motivos: você não é melhor. Você está jogando pedra no telhado dos outros, esquecendo que o seu é de vidro. Uma hora a pedra vai cair no seu telhado também. Então, quer ter uma vida abençoada? Não preocupe com o pecado dos outros, porque o seu telhado pode ser de vidro. Não preocupe com o pecado dos outros. Em segundo lugar, não se preocupe com o pecado dos outros, porque nós não somos juízes. Deus não nos constituiu juízes para isso. Não é você que julga. Sua vida espiritual vai parar. Você vai se decepcionar. Você começar a olhar para o pecado de todo mundo, você vai começar a viver assim: não vou na igreja não. O Rian faz isso, o pastor faz aquilo, o Marcelo faz aquilo outro, a Joaquina é assim. Aí você vai em outra igreja, a mesma coisa. O outro irmão faz isso, o outro faz. Não que deveria estar fazendo, não pode estar fazendo, mas o diabo usa dessas coisas para esfriar a sua fé. Não se coloque na posição de juiz. Quer ter uma vida vitoriosa, uma vida espiritual abençoada? Não fique olhando o pecado alheio. Não olhe o pecado. Até porque pecado é perdoado. Amém ou não amém? Nós vamos encerrar a mensagem daqui a pouco falando sobre perdão de pecado. Todo pecado é perdoado. Amém? Você não crê que você é perdoado? Você não faz uma coisa errada lá e de noite você dobra seu joelho e fala com toda humildade no seu coração, com a carinha até triste, fala assim: ô Jesus, me perdoa. E Jesus não te perdoa? Isso significa que Jesus perdoa seu irmão também? Ou Jesus perdoa só você? Jesus perdoa seu irmão também, não perdoa? É semelhante a nós utilizarmos de exemplos, né? De vez em quando, isso acontece muito no meio dos crentes, né? Não era para acontecer não. O camarada cometeu um pecado lá em 2002. Aí aqui em 2024 a pessoa está falando assim: mas fulano de tal fez aquele pecado lá. O companheiro já orou, Deus já perdoou, ele já esqueceu, nem o capeta está lembrando do pecado mais, e o irmão da igreja está lembrando do pecado. Né? O irmão da igreja está lembrando do pecado. Aí o pastor caiu em adultério, lá em 1900 e borrachinha, alguém chega e fala assim: você lembra do pastor que caiu em adultério? Ele já foi perdoado, já até abriu outra igreja, já está pregando na unção do Espírito Santo, porque ele foi perdoado. E nós estamos lembrando, lá, nem o capeta lembra do pecado mais, e o crente dentro da igreja está lembrando e está acusando. Então não se coloque na posição de juiz, porque a pior coisa que tem é você ficar preocupado com o pecado dos outros. O mundo já preocupa com o pecado dos outros. Você lembra quando, eu ia citar um caso de alguém famoso, mas isso acontece até no nosso meio. Alguém converteu, e você trabalha com uma outra pessoa que conhece esse alguém que converteu. Aí a pessoa olha para você e fala assim: fulano de tal está na sua igreja? Nossa, mas aquilo era terrível, agora está pagando de santinha lá na igreja? O mundo já não acredita no perdão de Deus, o crente também não vai acreditar. Então não se coloque na posição de acusador para a sua vida ser abençoada. Chegaram com a mulher acusando ela, mestres da lei, experts em Deus, pessoal que conhecia a lei de trás para frente. Poucos sabiam ler naquela época. O pessoal que chegou com essa mulher sabia ler, conhecia a Torá, os mandamentos, e chegou dando versículo bíblico para Jesus, porque aqui o texto está dizendo: temos que apedrejar essa mulher. Aí Jesus, escrevendo na terra e tal, virou para o pessoal e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra ao telhadinho de vidro. Existe uma teoria, agora não na Bíblia, mas abre um parêntese meu, né, na mensagem. Existe uma teoria que acredita o seguinte: que a frase original com essa mulher
foi falada da seguinte forma, foi assim, ó: aquele que não tiver pecado com esta mulher, atire a primeira pedra. Nesse julgamento, a lei permitia apenas homens. Sabe como que funcionava o julgamento quando uma mulher era pega em adultério? O ancião mais velho pegava uma pedra maior, um paralelepípedo, e lançava a primeira pedra na cabeça do homem e da mulher pega em adultério. Essa pedra matava, dava uma fratura cranial lá, encefálica, e a pessoa morria com a primeira pedrada, entendeu? Por que Jesus usa a expressão atire a primeira pedra? Porque a pedra do julgamento, a pedra que matava, era a primeira. Depois que o ancião mais velho julgava a pedra que matava, os demais homens da cidade, dos mais velhos até os mais novos, pegavam pedras menores e, em sinal de concordância com aquilo que estava acontecendo, lançava pedra também, só como sinal assim: nós concordamos com o que foi feito aqui, entendeu? Então a fala de Jesus é: quem nunca pecou com essa mulher, atire a primeira pedra. Existe uma teoria que acredita que aqueles homens, incluindo o ancião, o mais velho que estava ali, que era para dar a primeira pedrada, já tinha ido na casa de prostituição e se deitado com aquela mulher. E aí ele não podia fazer isso, porque senão ele teria que jogar a pedra sobre a cabeça dele. Essa é uma primeira teoria. Aquele que não tiver pecado com essa mulher, atira a pedra. Aquilo mexeu com o mais velho. Ele falou: não posso atirar a pedra, porque senão eu vou ter que matar eu também. A segunda teoria é o seguinte, é a que nós mais interpretamos. A primeira é só uma curiosidade. A segunda é a que nós mais interpretamos: aquele que não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque para Deus, verdade prática, segunda delas, para Deus não há diferenciação de pecado, entendeu? A lei diferenciava punições, mas pecado não. Para Deus é mais ou menos assim: se você entrar na minha casa e roubar uma agulha, tem uma agulha aqui na casa do pastor, deixa eu pegar, vai me ser útil lá em casa, deixa eu esconder essa agulha aqui. Você roubou. E se você entrar na Caixa Econômica Federal amanhã e assaltar a Caixa Econômica Federal, você roubou a mesma coisa. Você é ladrão. Para Deus não importa se você roubou uma agulha, se você roubou o banco. O pecado é o mesmo. Ladrão. É isso que Jesus está querendo ensinar para eles. Vocês estão querendo matar uma mulher por causa do pecado, mas e o pecado de vocês? Qual a diferença para Deus do pecado de vocês para o pecado dessa mulher? Aquele que não tiver pecado algum, que atire então a primeira pedra. E o texto diz que um a um foi se retirando por causa do peso de consciência. Terceira verdade prática: aprenda a refletir sobre os seus erros. A coisa mais difícil que tem é aceitarmos os nossos próprios erros, aceitarmos que estamos errados. É a decisão mais difícil que temos. Paulo falou sobre ela. Paulo disse que se julgássemos a nós mesmos, não, Jesus disse, né? Que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo disse: analise-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É uma das posições mais difíceis que nós temos, assumir que estamos errados. Sabe qual é a coisa mais difícil para um dependente químico? Assumir que é dependente químico. Falar assim: não, eu uso, mas eu uso pouco. A pessoa que é presa à bebida alcoólica: não, eu estou bebendo, mas é só um pouquinho. A coisa mais difícil que tem é a pessoa entender a posição de pecado que ela está. Não, eu estou no adultério, mas é só um pouquinho no adultério, né? Não, eu estou na prostituição, mas não sou que as pessoas lá, igual do meu trabalho. É
prostituição, é pecado, a mesma coisa. Nós precisamos aprender a refletir sobre os nossos erros. Sabe como é que crente ora? Crente não deveria orar assim: ô Senhor, perdoa os meus pecados de hoje, amém. Sabe como que deveria ser nossa oração? Perdoa, Senhor, eu sou mentiroso, eu roubei lá no meu local de trabalho, fiz hora dentro do banheiro enquanto meu patrão estava me pagando. Perdoa, Senhor, roubei do meu patrão. Né? Perdoa, Senhor, deu tumé naquela pessoa que eu prestei aquele serviço para ela, cobrei mais caro, fui injusto. Perdoa, Deus. Nós deveríamos dar nome aos nossos pecados. É o que esse pessoal fez. Nem tudo que esse pessoal fez foi ruim. Refletir sobre os erros foi uma bênção. Nós precisamos aprender a refletir sobre os nossos erros. Nossa oração deveria ganhar um pouquinho mais de recheio, né? Ontem eu assisti um Rios que o camarada falou assim: ó, trabalhei tanto, fiquei tão cansado que eu fui deitar na cama e falei assim: Deus, a mesma oração de ontem, e dormi. Essa oração eu não sabia não, né? Falou: oh, Deus, a mesma oração de ontem, pronto, está resolvido o problema. Nós não podemos ser assim não, irmãos. Nós precisamos dar nome, pedir perdão, arrepender, estar refletindo sobre os nossos erros, é parar e pensar o que nós fizemos de errado diante de Deus. Não é diante de homem, porque homem não tem o poder de nos perdoar. Homem gosta de nos acusar, né? Crente gosta de acusar, mulher gosta de acusar o marido, marido gosta de acusar a mulher, mãe gosta de acusar filho, filho gosta de acusar a mãe. Aliás, só curiosidade, né? A palavra diabo vem do hebraico e significa acusador. Então esse negócio de acusar é do capeta. Nós não deveríamos viver acusando, nós deveríamos identificar o nosso problema diante de Deus. É o que Jesus está tratando com eles. Em vez de você ficar acusando, quais são os seus pecados? Quem aqui não tem pecado para atirar nessa mulher uma pedra? E eles, refletindo sobre o pecado, saiu um a um. Jesus continuou escrevendo, esperando a pedrada, até que Jesus levantou a cabeça e viu que não tinha ninguém. Outra verdade prática: não importa a condição que eu esteja, Jesus não vai me deixar. Não tem pecado no tempo da graça que faça Jesus te deixar. Ele pode não te dar a presença dele, não te encher, mas ele vai estar perto de você, esperando o seu pedido de perdão. Na hora que você falar assim: Senhor, me perdoe, Eloi, estou aqui, pode falar. Deixa eu ver seu coração, está arrependido mesmo. O Senhor não nos deixa independente da situação. Jesus vira para ele e fala: onde estão os seus acusadores? Não sobrou ninguém, só eu e você estamos aqui. Muitas vezes na nossa caminhada, é até uma consequência do pecado. Eu não sei dizer para você ainda se isso é bom ou se isso é ruim, mas durante a nossa caminhada, quando pecarmos, o pecado nos deixará sempre sozinhos. Não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim. O pecado sempre deixa uma pessoa sozinha. Você já bebeu? Você já usou, já foi dependente químico? Tomara que nunca tenha bebido e nunca tenha sido um dependente químico, né? Mas vamos usar o exemplo da bebida. Nós reunimos num barzinho, bebemos, enchemos a cara, virote, a noite toda. Bebemos todas que tinha direito e mais as que não tinha. Na hora que aquele momento acaba, o que a pessoa fica? Sozinha. Ela vai embora sozinha. Muitas vezes não tem nem quem leve embora. Talvez até escorna na rua. Alguém passa e ri. E bebeu tanto que ficou na rua. Mas ninguém ajuda. Porque quando nós pecamos, nós acabamos sozinhos. E não é só no momento, não é na vida. Quantos lares destruídos por causa do pecado, seja ele qual for. O casal que caiu em adultério, perde os filhos, perde a casa, divórcio, acaba com a família, acaba sozinho.
alcoolismo, vícios, eu sei lá o que mais, qualquer pecado. O que o pecado faz com a gente? Deixa a gente sozinho. Mas nós ainda temos Jesus para nos recuperar. E Jesus fala para ela: cadê os seus acusadores? Eu disse que ficar sozinho às vezes não é tão ruim, porque na maioria das vezes nós vamos conseguir refletir sobre o nosso pecado sozinho. Será que essa mulher refletiu no pecado dela, quando todo mundo foi embora e Jesus falou assim: cadê seus acusadores? E ela respondeu assim: ninguém, Senhor. O único na história da humanidade que poderia acusar aquela mulher, vira para ela e fala assim: nem eu te acuso. Próxima verdade prática: Deus não nos acusa, pelo menos não agora. Amém? Pelo menos não agora. Sabe qual é o papel de Jesus? Jesus ocupa 2 papéis na história bíblica, né? No período da graça, João diz que ele é advogado. O que o advogado faz? Defende. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se porventura alguém de vós pecar, temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo. Você peca, o diabo te acusa, Jesus se levanta e fala assim: opa, não, derramei o sangue por ele, está perdoado. Esse não. Na porta da graça, Jesus te defende. Hoje Jesus te defende, é o primeiro papel. Então hoje você tem um advogado. Depois que Jesus voltar, levar a igreja, e a porta da graça for fechada, ele vai deixar de ser advogado e vai virar juiz. Aí é o problema, porque como juiz ele será justo. Aceitou, viveu na minha presença, à direita. Viveu no pecado, desobediência, à esquerda. Então aproveitemos enquanto ele é advogado. Nem eu te acuso, porque Jesus está aqui para nos defender, para nos perdoar. Não importa o que você fez, que decisão você tomou, que pecado você cometeu, se o seu coração for quebrantado com arrependimento, Jesus está aqui nessa noite para te perdoar. Ele te lava, te redime, te faz de novo, te quebra como um vaso nas mãos dele e faz um vaso novo, melhor. Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento, no passado, nunca mais vai lembrar disso, e faz de você uma nova criatura a cada dia. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Amanhã, na hora que você acordar, Deus tem uma misericórdia novinha para você. Ele te perdoa. Ele não te acusa, ele te defende. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. O vai e não peques mais é uma boa para a gente, não pode passar despercebido, né? Porque senão a gente fica com essa fala: ah, Jesus me perdoa, então eu vou cometer esse pecado aqui e peço ele perdão. Cometo outro pecado ali e peço ele perdão. Posso viver no pecado e todo dia de noite eu peço perdão. Não, não, não. Jesus disse para a mulher: não peques mais. Eu reforço a minha frase: não importa o que você fez, não importa o seu pecado, Jesus te perdoa, mas na hora que ele te perdoar, não peque mais. Lute contra. Sua fraqueza é bebida alcoólica? Não vai onde tem bebida. Sua fraqueza é prostituição? Corta caminho desse trem, fecha as portas, faz um jejum, faz alguma coisa, toma uma atitude, para que você não caia mais naquele pecado. Vai e não peques mais. Aquela mulher se levantou, foi embora, perdoada, porque esse é o Deus que nós servimos a Ele. Um Deus que nos restaura a alma, um Deus que nos purifica a vida, um Deus que regenera o nosso coração, que nos quer perto dele sempre. Vamos finalizar com outra informação teológica? Nenhum texto está nos evangelhos em vão ou à toa.
E sabe por que o copista adicionou esse texto na versão bíblica dentro do Evangelho de João e colocou esse texto a mais depois que o livro já estava pronto, e por isso que ele está entre colchetes? Porque muitos acreditam ser a história de Maria de Magdala, Maria Madalena, que foi uma das 3 Marias que acompanhou Jesus durante o seu ministério depois, que na hora que Jesus está sendo crucificado, está lá ao lado, que ajuda Maria, mãe de Jesus, no sepultamento de Cristo, que é a primeira mulher que encontra com Jesus ressurreto no domingo de manhã. Eu acredito nisso, sabe por quê? É a comprovação de que aquela mulher de fato foi perdoada, porque o nosso Deus é assim, Ele nos tira da condição de pecado e nos leva para a intimidade com Ele. Talvez por causa do machismo, o texto bíblico não menciona discípulas, né? No feminino, não tem discípulas, mas se tivesse, Maria Madalena era a primeira delas. Que privilégio! Você já parou para pensar? Quem viu primeiro? Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, os mais íntimos. Quem viu primeiro foi Maria, que foi até o sepulcro. A mulher de fato perdoada, restaurada pelo Senhor, porque é isso que Jesus faz conosco, Ele nos restaura a cada dia. Ah, pastor, só pregou sobre pecado hoje e eu não estou precisando disso não, porque eu não estou pecando. Mas não se esqueça de que o nosso Deus nos redime, nos faz de novo. Essa é uma verdade prática que nós jamais devemos esquecer, do compromisso de perdão, amor e fidelidade que o nosso Deus tem conosco. Aleluia, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Maravilha. Feche seus olhos, ore ao Senhor, traga à sua memória esse Deus que te restaura, que te redime, que te faz de novo todo dia, que te perdoa. Olha para esse Deus que não quer você acusando, quer você refletindo. Olha para esse Deus que te perdoa todos os dias. Qual de nós dentro dessa sala hoje não cometemos pecado algum? Qual de nós dentro dessa sala não precisa falar para o Senhor: me perdoa, Deus, porque algo eu fiz, eu falei, alguma má intenção no meu coração passou, e eu careço do teu perdão, da tua misericórdia. Olha aí, meu irmão, talvez para os seus erros, talvez nós conseguimos ver tantos erros nas outras pessoas, mas temos dificuldades em olhar para os nossos próprios erros. Peça ao Senhor neste momento que te ajude, que seja com você, crie intimidade com Deus, aproveita isso aí para se arrepender, estar na presença dEle a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, crendo no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor sobre as nossas vidas, que nos perdoa, que nos restaura, que nos redime na Tua presença. Alcança-nos, ó Pai, com a Tua graça nessa noite de quinta-feira. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você quer receber uma unção, saia do seu lugar, passe aqui à frente, né? Eu vou ungir você, retorne para o seu lugar. Se for possível, dobre os seus joelhos, faça uma oração.